Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 23. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Salmo de número 23. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, te rendemos graças, exaltamos ao Senhor, reconhecemos a nossa dependência de ti. Louvamos ao Senhor porque tu és o sumo pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. E é o Senhor quem nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É o Senhor, ó Deus, que também entra conosco quando vivemos tempos ou dias em que nos sentimos no vale da sombra da morte. É o Senhor, ó Deus, quem nos conduz. Sua bondade e misericórdia, ó Deus, está em nossas vidas todos os dias. Nós somos testemunhas, ó Deus, do seu cuidado, da sua providência, da sua bondade. Que o Senhor, Deus, nos oriente, que o Senhor nos ensine, e que possamos aprender, Deus amado, os seus conselhos, os seus estatutos, e viver nossa vida de forma que o Senhor seja engrandecido. Nos abençoa, Deus, usa-nos para a sua glória e dirija-nos nessa noite para que o nosso culto glorifique ao Senhor. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 32. Nós vamos ler os versos 1 até o 5. Nós vamos a Deus em oração, que o Senhor, pedindo ao Senhor que nos perdoe. E aqui o salmista está dizendo algo que vem de encontro muito com esse momento aqui do nosso culto. Ele diz assim, Salmo 32, os versos 1 a 5, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nós também estamos aqui diante de ti para confessar, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as transgressões que cometemos contra o Senhor. Elas não são agradáveis a nós, ó Deus. Nós te pedimos perdão por muitas vezes atender, Senhor, a essas inclinações que surgem, que brotam de nossos corações, que populam muitas vezes nossas mentes. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, por não buscarmos em ti a força necessária para resistirmos, ó Deus, essas inclinações que muitas vezes são aguçadas em nossas vidas. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, por enveredarmos por caminhos tortuosos, por caminhos tenebrosos, que muitas vezes atendem os desejos do nosso coração, mas não glorificam o seu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, graça, dá-nos coragem para abandonarmos e para deixarmos tudo aquilo que nos leva a ofender a santidade do Senhor e aquilo, Deus amado, que nos leva também a, de alguma forma, trazer algum tipo de mágoa aos nossos irmãos. Deus, que o Senhor nos ajude para que nossas línguas sejam dominadas pelo Senhor, que os nossos pensamentos sejam cheios daquilo que é eterno, que o nosso coração almeje aquilo que vem dos céus. Senhor nosso Deus, esteja conosco, nos abra os olhos, nos ajude a estarmos conscientes das nossas atitudes,
Ainda, Senhor, que possamos conviver com pessoas que caminham, Deus, em pecado e que façam muitas coisas, que nós não tenhamos como normal aquilo que não glorifica o Senhor. Deus amado, nos ajude a viver em santidade, nos ajude a enxergar o que temos feito que não tem engrandecido o Senhor, e nos ajuda, Senhor, a abandonar o pecado, nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti. Deus Todo-Poderoso, dá-nos, ó Deus, graça para termos coragem, para reconhecer o pecado, para não sustentar o que temos feito, para abandonar, Deus, as práticas que não nos levam a bendizer a Ti. Perdoa, Senhor, ajuda-nos e trabalha o nosso coração para que possamos temer o Senhor, porque os olhos do Senhor, ó Deus, estão sobre toda a terra, ainda que a gente faça coisas que não sejam vistas por nossos irmãos, os olhos do Senhor vê, que possamos temer ao Senhor, ó Deus, e termos consciência de que em Cristo Jesus temos o perdão para aquilo que fazemos contra Ti. Que o Senhor seja conosco, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu chamar o pastor Norival. O pastor Norival vai pregar a palavra de Deus a nós. Nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor nos coloca diante da sua palavra. Somos privilegiados, ó Deus, somos ricamente abençoados por isso. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por colocar em nossas vidas homens, ó Deus, mulheres, pessoas que pregam a sua palavra. E aqui, Deus amado, o Senhor colocou o pastor Norival nessa noite para nos trazer o ensino das Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que dê a ele saúde, que o Senhor possa dar a ele, ó Deus, boa recuperação, removendo, Senhor, tudo isso que tem trazido tosse, que tem, Deus amado, de alguma forma, colocado, Senhor, algumas limitações. Que o Senhor, Deus, dê boa recuperação ao nosso pastor e que o Senhor dê a ele, Deus, saúde para a glória do Senhor. Usa, ó Deus, nessa noite, que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração, que possamos ser por ela admoestados, exortados, corrigidos, ó Deus, e encorajados a continuar servindo a Ti. Nos abençoe nesse momento, Deus, e te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Os irmãos deixem aberto aí. Vamos pensar um pouco o que Paulo está querendo nessa carta. Já falamos na introdução, mas a gente sabe que o auditório nosso tem, se pregamos de manhã, nem sempre é o mesmo auditório da noite, né? Sempre tem variações. Paulo deseja, como propósito nessa carta, ou nessas cartas pastorais, elas não são idênticas, mas uma das necessidades é que, ao escrever para Timóteo, é que Timóteo organizasse a igreja eclesiasticamente, mas dentro da doutrina cristã. Esse é um assunto que está no topo, né, dentro das igrejas. Esse é o grande problema, doutrina. Eu não sei se você já fez confusão quando você olhou para uma igreja, uma mega igreja que anda, só chega com a Bíblia lá e eles cultuam a Deus, né? E você de repente começa a perceber, mas olha, isso que está sendo pregado ou feito está meio estranho. Quando você olha para as Escrituras, você acha estranho, não sabe muito bem o que significa isso. Daí alguém diz, mas lá está lotado de gente. O que isso significa para Deus? O que significa para nós, como igreja? Ao pedir para Timóteo que organizasse aquela igreja de forma doutrinária, num ponto mais intenso aqui de problema estava a questão dos falsos mestres. E faço uma relação entre falso mestre e doutrina doentia. Falso mestre, doutrina doentia. Timóteo precisava cuidar dessa igreja. Era desafiador para Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo
deixa quase que bem claro para nós que Timóteo queria desistir desse negócio. Ele desejava voltar para encontrar com Paulo e talvez assim, Paulo, e põe outro ministério, para não falar isso, tá, irmãos? Eu não quero estar falando coisa de Timóteo que ele não falou e não fez, mas é a impressão que fica quando nós lemos essa carta. Quando Paulo fala para ele, encorajando ele, mas confrontando ele, tipo, mais ou menos, você vai ficar. É você que tem que ficar aí, porque a coisa não estava fácil. Então, encoraja Timóteo que ele ensine essa doutrina e confronte esses falsos mestres, para que a igreja ela seja conduzida dentro de uma doutrina de fé cristã saudável. É outra coisa que nós mais falamos hoje em dia. Doutrina saudável. Parece que se perdeu a referência do Novo Testamento. Ele começa falando que Timóteo deveria confrontar os falsos mestres, bem nos primeiros versículos do capítulo 1. Ele fala que a lei, do 8 ao 11, a palavra de Deus aqui, vamos melhorar para a gente entender, né? Ela, compreendida e estudada legitimamente, corretamente, ela produz verdadeira transformação. Ela é uma doutrina saudável porque vem de Deus. E precisava que ela fosse feita assim para que produzisse de fato arrependimento na vida das pessoas. Ela combate o pecado. Mas em contrapartida, se ela não é usada legitimamente, corretamente, a palavra de Deus, em qualquer lugar, tá? Na sua vida particular, aqui na igreja, pode ser uma fonte de destruição espiritual, demolição da vida, de vidas, né? E de vidas de pessoas. Ele diz que quando ela é lida e entendida legitimamente, o pecado vai, com a expressão de Paulo, tá, superabundar. O pecado vai superabundar, vai aflorar na vida das pessoas. Pecado que não podemos falar em inimagináveis, mas horrendos nas nossas vidas. Assassinato, por exemplo, e assim por diante. Por outro lado, a sã doutrina, quando ela é ensinada de forma correta e saudável, produz o quê? Arrependimento e transformação. Paulo vai dizer o seguinte: eu, inclusive, o maior dos pecadores, fui transformado. É assim que ele usa, essa expressão que ele usa. Ele dá alguns exemplos de homens que não fizeram esse uso correto e eram homens tidos na igreja como mestres possivelmente maus. No final do verso 20 ele cita nomes: Emineu e Alexandre. Mais adiante ele vai citar pelo menos mais dois nomes. Alexandre de novo, pode ser que seja o Alexandre, esse mesmo aqui, ou outro Alexandre. Na última carta, ele vai fazer uma lista enorme. E Paulo agora ele vai começar, então, no capítulo 2, tratar dessa questão de como ordenar, como organizar a casa de Deus. Ele está falando de culto público. Ele está falando de reunião de encontro para pregação, para adoração a Deus. É isso que ele aborda, esses versos de 1 a 7 aí do capítulo 2. Culto na casa de Deus. E aí, meus irmãos, ele produz com a oração. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, porque talvez uma das perguntas que a gente possa fazer antes de ler o texto é: como que é a sua vida de oração? O que te leva a orar? Eu lembro que Paulo hoje fez referência na manhã à oração. E ele fala que, numa das suas falas, né, que só ora quem de fato conhece a soberania de Deus, entende que Deus pode trazer solução.
Se não entende assim, não vai orar. Mas a oração, meus irmãos, tende a nos deixar num ponto de negligência, de apatia, senão quando nós precisamos de alguma coisa. O que te leva a orar? O que você faz quando você olha para um mundo caótico, em que os homens não conseguem resolver problemas que deveriam ser resolvidos facilmente, né? Deveriam ser resolvidos. Por que não se resolve? Por que uma nação subjuga todo o seu povo? Por que isso acontece? Nós oramos por essas necessidades. Nós oramos. Eu comecei falando disso no início do culto. Pela vida uns dos outros, pela paz do coração, pelo consolo. Isso faz parte do nosso dia a dia. E às vezes, meus irmãos, a gente lembra das necessidades do povo de Deus, especificamente da primeira igreja batista de Montemor. São tantas coisas, tantas necessidades. Eu começo orando, pedindo a Deus que forte os corações, que trabalhe os corações, que produza arrependimentos. Sempre colocando isso diante de Deus. Mas existe tanta necessidade, doenças, tantas coisas enormes que nós não conseguimos resolver. E o Evangelho? Paulo, então, ele vai começar justamente com a oração. Ele está falando de culto. Ele poderia começar com a pregação? Poderia, mas a pregação já está nesse culto. A sã doutrina, ela deveria ser, agora corrigida, será corrigida por Timóteo? Certamente. A palavra estava sendo exposta, mas havia algo que precisa impulsionar isso diante de Deus, que é a oração. A oração está por trás, como que dando suporte ao pregador da palavra, ao trabalho missionário, ao olhar da igreja, além de nós aqui, ou a partir da porta ali lá para fora, seu vizinho, seu amigo, pessoas que você conhece que não servem a Deus, e você está convivendo com elas no dia a dia. E aí você pode estender isso aí para o mundo afora, como hoje de manhã, George muito bem separou um tempo de oração. Então, Paulo viu que isso era importante, e havia alguns motivos que eu vou falar aqui, no decorrer da mensagem, que vocês vão perceber. Que possivelmente a igreja de Éfeso estivesse se esquecendo disso. De que ela foi chamada como a nossa igreja, para ser uma igreja que pregasse o Evangelho. E quando ele ora pelos reis e pelos imperadores, nós estamos orando para que o Evangelho possa alcançar lugares. Porque, meus irmãos, Deus pode todas as coisas, mas não tenha dúvida de que nós estamos lutando lutas ferrenhas. De manhã nós ouvimos também sobre isso, para que o Evangelho não saia de dentro de você. Essa é uma nota dos dias de hoje. O Evangelho é bom para você, fique com ele, sirva-se, mas não venha falar para mim. Isso é muito divulgado. Onde o Evangelho está presente, o pecado sai desse lugar. Isso é uma realidade. Precisamos orar por isso. Vamos ao texto. 1 Timóteo 2, 1-7. Diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, ou ser humano, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso,
fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo, meus irmãos, então aqui ele vai estar tratando de diversos assuntos que têm a ver com a igreja em sua adoração pública, direta ou indiretamente, tem a ver com a igreja. Paulo fala de uma porção de coisas, se vocês virem ao longo da carta, ele vai fazer uma série de abordagens que tem a ver com o culto. Como deve ser o culto a Deus? Vai ter momento que vai falar das mulheres, vai falar dos presbíteros, vai ordenar, vai falar dos senhores, coisas assim por diante. O propósito, meus irmãos, é que Timóteo vá corrigindo aquilo que se faz necessário, a fim de que aquela igreja de Éfeso ela funcione em conformidade com os propósitos que Deus espera daquela igreja de Éfeso. Mais adiante ele vai falar, como eu acabei de dar essa introdução, de como os homens eles deveriam orar. Você vê isso logo no verso 8, que eu não vou abordar isso hoje, em como as mulheres deveriam se preparar para o culto público. Ele vai falar sobre a ordenação de presbíteros, ele vai falar sobre a ordenação e formação, na verdade, de diáconos, as ações dos falsos mestres, lá no capítulo 4, coisas terríveis, o cuidado também com os líderes da igreja, como a igreja deveria lidar com isso. Então, ele trata de muitas coisas, a carta eclesiástica, muitas boas doutrinas. Mas ele começa dizendo que, antes de tudo, antes dessas coisas, antes de todas as coisas, de qualquer outra coisa, ele vai priorizar a oração, a necessidade de oração. E aí, meus irmãos, é possível que Éfeso eles estivessem agindo, né? Vou botar entre aspas, porque é uma possibilidade. Isso deveria estar acontecendo, não sabemos em qual intensidade, mas agindo como os judeus que eles não olhavam o alcance do chamado de Deus além das suas próprias fronteiras. Não sabemos quantas igrejas havia em Éfeso, mas muitos julgam haver muitas igrejas em Éfeso. E todas elas possivelmente estavam meio que fechadas, não indo além das suas fronteiras e cuidando das suas próprias necessidades. Podemos talvez pensar aqui, o ensino errado das Escrituras vai ajudar muito nisso. Vai ajudar muito nesse cuidar só de si, né? A gente aprende muito nas frases, né, do mundo que é importante que você cuide de você. É importante que você seja que você ou que você quer ser. Essa é uma ideia que ronda neste mundo, né? Mas não é bem assim. Jesus nos tira dessa condição e fala: o importante é o seu irmão, o importante é o outro. Eles são mais importantes do que você. Assim Jesus fez. Aparentemente eles estavam esquecendo ou devagar por orar pelo crescimento do Evangelho. Paulo deixa isso bem aparente no final, no verso 7. Ele vai voltar para isso, e até antes do verso 7. Mas ele fala desses efeitos da oração. Mas principalmente que a oração pode possibilitar que o Evangelho ele alcance lugares longínquos, vidas que nunca ouviram. E assim foi o próprio ministério do apóstolo Paulo. Ele foi em diversos lugares, em diversas cidades, em vários lugares, né, daquele mundo antigo. Ele está olhando até para ele mesmo. Eu sou um desses instrumentos que Deus tem usado. Paulo leu, e eu separei também para a gente ler, Efésios, no capítulo 6, aqui no verso, e a igreja de Éfeso, né, dos versos 18 ao 20, olha o que ele diz. Ele vai usar até a expressão, a primeira expressão, súplica aí. E com toda oração e súplica, as duas expressões, orando em todo o tempo no Espírito,
E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada, quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Percebe que Paulo está pedindo que a igreja orasse por ele? Coisa que está acontecendo aqui, e ele vai encerrar dessa forma. Uma igreja, meus irmãos, que crê verdadeiramente em Deus, ela tem prazer em orar. Seus irmãos têm prazer na oração. Eles gostam disso. Você gosta de orar. Isso é importante. É isso que vai alavancar qualquer desejo do nosso coração. Quando a gente vai pregar, a gente está orando a Deus, pedindo que o Senhor nos mostre como transmitir essa palavra. Primeiro, a oração a Deus. Nós vamos começar o culto, nós estamos orando a Deus, pedindo a Deus que abençoe e que conduza todos os andamentos do culto. E ele vai destacar 3 modelos aí, pelo menos, que se faziam necessários aqui em Éfeso. É interessante que ele começa com súplicas. E aqui, meus irmãos, eu não vou me deter muito, mas vou falar algumas coisas. E aqui, súplica deva ser até diferenciado de outros tipos de oração. O sentido original chama a atenção para a presença na vida do orador. Quando se está vendo a palavra original de súplica, a vida do orador precisa ser movida por humildade, dependência de Deus, obviamente, mas urgência. Paulo está falando súplica, e quando nós olhamos para essa expressão súplica, parece que é o extremo de uma necessidade. O suplicar a Deus por alguma necessidade. A gente talvez possa acrescentar nessa lista até a ideia da perseverança nesse processo de orar suplicando. Porque aqui, meus irmãos, a ideia é que se trata de uma necessidade que de fato só Deus pode suprir. Mas não é Deus que supre todas as coisas, sim. Tem coisas que nós sabemos que elas estão prontas. Nós apenas pedimos a Deus que prepare o tempo para que elas aconteçam, a forma, o momento. Mas há coisas que só Deus pode. Não temos nem como agir nisso. Pega uma enfermidade incurável, cuja ciência não encontrou ainda a solução para essa doença. Só Deus pode tratar disso. Paulo está lembrando a eles, não cita aqui, essas necessidades. Eles deviam saber do que se trata e porque eles deveriam suplicar a Deus por algumas coisas, mas sabendo que só Ele podia trazer essa solução. Ele fala de orações. Normalmente oração é bem genérico, mas trata-se da oração que a igreja pratica, possivelmente aqui no seu dia a dia. Quando a igreja se reúne, ela ora a Deus, e ela coloca uma porção de coisa. Ela coloca gratidão também, ações de graça, que ele fala no final, no meio dessa oração aqui. Talvez aqui não tenha algumas necessidades específicas, talvez aqui não tenha necessidades urgentes nessa oração, mas estão sempre presentes algumas coisas, algumas necessidades, para que você ore. Eu lembro que quinta-feira, que é o dia que essa igreja se reúne para orar, meus irmãos. E a gente tem bastante coisa, bastante necessidade, agradecimento. Quinta-feira passada, nós agradecemos, eu lembro que nós agradecemos a Deus algumas respostas de Deus. Foi um momento de grande alegria para nós. Algumas respostas de algumas orações que haviam sido feitas a Deus, e Ele respondeu para nós. Ele responde todas as orações.
mas nós estávamos lembrando de agradecer por isso. Mas talvez Paulo tenha em mente aqui, por exemplo, sabedoria. Nas suas orações, se orar por sabedoria a Deus, a consagração da sua própria vida, quem sabe, a confissão de pecados, o seu crescimento espiritual. O que você ora mais? Por que motivo você mais ora a Deus? E ele termina falando também intercessões. Ele faz essa divisão, essas três, na verdade 4, porque ele vai terminar com ações de graças, mas intercessões está dentro desse projeto de oração que nós conhecemos muito, né? Paulo talvez aqui esteja apontando para a questão do sacerdócio. Há uma concordância quando nós lemos sobre esse texto, o sacerdócio cristão. A intercessão chama a atenção ao cristão como sendo, para ele, um sacerdócio. Faz parte do seu ministério como cristão, a intercessão. Agora, a intercessão equivale que você está sendo intercessor por alguém, ou de alguém, normalmente, né? Mas Paulo talvez queira que nós olhemos para Cristo. Cristo intercede por nós, o Espírito também intercede por nós. Nós intercedemos uns pelos outros. Nós intercedemos por pessoas, por irmãos, diante de Deus, em nome de Cristo. Talvez quando Paulo diz para fazer intercessões, é para que você não se esqueça de, nas suas orações, que não são súplicas, você ore, interceda por pessoas que precisam das suas orações. Então é quando o cristão está agindo como agente de Deus nesse mundo. Está representando Deus. Ele está olhando para as pessoas, conversando com elas, ouvindo delas e orando. Domingo passado eu preguei, saímos já da igreja, desde para vir embora, uma senhora nos abordou, contou o seu testemunho e pediu oração. Nós levamos o nome dela e entendemos a sua necessidade. Ela não orava pedindo a Deus uma casa, filhos, uma senhora, tá? Eu estou falando necessidades que as pessoas estão buscando. Um carro, seja lá o que for. Dinheiro. Ela pediu para orar pela fé. E ela estava falando que estava ansiosa para que o seminarista ensinasse para ela a palavra de Deus como ele prometeu. E a gente orasse para que ela aprendesse isso. E que a gente orasse pela família dela também, que ela desejava que cresce em Jesus. Intercessão. Intercedemos, porque nós somos intercessores de Deus neste mundo. Faz parte, então, do nosso sacerdócio cristão. Paulo ele encerra com ações de graças. E aqui, meus irmãos, é como se fosse um retorno de gratidão que nós apresentamos a Deus, como oradores a Deus. Nós retornamos e agradecemos por suas providências, de certa forma já aplicadas nas nossas vidas. Mas também, meus irmãos, aqui, acrescido de uma confiança na expectativa da resposta futura, de algo que não se recebeu ainda. Mas nós agradecemos a Deus. Deus, Ele responde às nossas orações. Creia nisso. Ele sempre responde à oração dos seus filhos. Então você pode agradecê-lo. Você pode terminar de orar e falar: muito obrigado, Senhor, pela resposta. Porque ela virá. De alguma forma ela virá. E Ele consolará o seu coração. De alguma forma. Ele continua especificando agora o foco, o alvo dessa oração. Ele fala de reis, no verso 2 aí, autoridades de uma forma geral. Então Deus ouve as orações dos seus servos. Ele atende em conformidade com a sua vontade.
Por isso, a oração é parte da nossa vida cristã, do nosso culto ao nosso Deus. As autoridades, meus irmãos, elas têm poderes, muitas vezes, esses poderes vão afetar a vida cristã. Mas não somente isso, vai afetar a expansão do Evangelho. Você pode até falar, mas Deus leva o Evangelho, mas as autoridades dificultam. Elas podem dificultar. Pessoas podem dificultar. Pessoas podem criar obstáculo na pregação do Evangelho pelo mundo. Nesse tempo, meus irmãos, que Paulo está escrevendo esta carta, certamente que o imperador de Roma e de todo o Império Romano era o temível Nero. Todos temiam. Nero não poupou nem a sua família. Que dirá os cristãos? Então deveria orar pelas autoridades. Nessas cidades, Éfeso propriamente, nem tanto. Algumas cidades elas não tinham ainda essa imposição imperial, dava-se uma liberdade maior, mas grande parte das cidades dominadas pelo governo ou pelo Império Romano, elas tinham que praticar, o culto ao imperador. Fazia parte da devoção, da fidelidade daquela cidade ao rei, ao imperador como Deus. E as orações, meus irmãos, estão dirigidas a Deus em favor das autoridades, traria como resultado, por parte de Deus, Paulo fala aí, ainda no verso 2, calma ou vida mansa. E a ideia de calma e de vida mansa é uma questão interior. É um cuidado de Deus com o seu interior. A oração vai permitir que Deus atue nessas questões. Primeiramente, no seu coração. Produza calma, te acalme. Dentro do seu contexto de vida, talvez sua família, mas Deus está trabalhando lá dentro, tirando talvez a impaciência, a insegurança, as incertezas e acalmando o seu coração depois das suas orações. Mas tranquilidade também, porque ele diz que Deus nos favorecerá dessa forma. E a tranquilidade, ela está mais numa perspectiva externa. Fora do eu, de mim mesmo, mas lá fora onde eu vivo, aonde eu saio, aonde estou guerreando os meus dias, as minhas batalhas. Deus vai preparar, Deus vai cuidar dessas coisas. Eu não sei se você ora, mas acredito que sim. O seu dia de trabalho, pelas pessoas que você vai encontrar, por alguma coisa, inclusive desagradável, que você vai ter que tratar ela naquele dia. A gente precisava orar. Deus vai trazer, essa calma e essa tranquilidade a você, àqueles cristãos que assim procediam. Essa expressão vida, propriamente aqui, vida, que ele põe antes de mansa e tranquila, traz sentido de um comportamento observável. Eu achei muito interessante isso aqui. Ou seja, há uma relação direta entre a vida da igreja, que ora e testemunha, com uma sociedade que observa o seu comportamento. Algo observável. Então perceba que você não está só. Não somente Deus te vê, mas também uma sociedade que vê. Espera ver na vida minha como cristão, vida de cristão. Não é mais que isso, não. Testemunho de cristão. Isso é suficiente. A ideia de vida, então, é uma vida calma e tranquila, que seja observada. Gradativamente, eles perceberão a atitude favorável por parte dos cristãos. Estão olhando para os cristãos. Por isso, como extensão do favor de Deus aos que oram, estes são revestidos ainda de piedade. Aqui, piedade, meus irmãos, tem a ver com conhecimento de Deus. E a gente pode colocar essa vida observável que esse conhecimento deve produzir.
Então, você sair do conhecimento de Deus apenas teórico, mas prático, porque Deus é prático. Então, alguém vai olhar e verá a vida piedosa. Piedade não é, como caracterizou-se no meio cristão, dar coisas para alguém que precisa. Piedade tem a ver com o seu pleno relacionamento com Deus. Como que você se relaciona como cristão diante de Deus? No seu dia a dia, na sua vida eclesiástica, isso é piedade. E a vida piedosa de um cristão se apresenta respeitável nesse envolvimento com a comunidade. É interessante, né? Ser respeitável não deveria ser alguma coisa na vida do cristão que fosse difícil de ser alcançado. É óbvio, meus irmãos, que você pode lidar com a diversidade, pessoas que não vão te respeitar se você for bom, se for ruim. Mas estou falando num contexto natural por parte do cristão, o cristão ser respeitável. Então eu posso ir, estou falando porque eu não estou trabalhando em empresa, mas eu ir na sua empresa e ver que lá as pessoas te respeitam. Elas não te respeitam com autoridade hierárquica, mas elas te respeitam por quem você é. Né? Elas brincam com você, mas brincam respeitosamente. Tiramos que abusam, esses estão fora do contexto geral. Mas porque você tem uma vida piedosa, porque a sua vida observável é uma vida aprovada por Deus. Deus aprova o seu viver, é como que se ele assinasse embaixo. Respeitável traz na raiz a ideia de peso real. Alguém que por sua seriedade e dignidade inspira reverência, respeito. Peso real, peso verdadeiro, né? É quando você fala que 1 quilo é 1 quilo. Não que meio quilo é 1 quilo. Essa é a ideia que a palavra quer trazer para nós. Não há dúvida de que o cristianismo deve ser bem visto pela sociedade onde ele está inserido. Paulo está querendo traduzir isso. Sermos observados em nossa piedade e respeito faz parte de uma providência de Deus no testemunho da igreja neste mundo e naquele mundo antigo. Dentro de um contexto de perseguição, lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 12, lá ensina a necessidade de que mesmo sendo malignos aqueles pagãos daqueles dias, nesta observação aos cristãos, eles vão encontrar práticas no meio cristão que não os condenam, que eles tinham que aprovar. E Pedro diz assim, 2,12 da primeira carta: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vida. Aqui não está falando de oração, mas está falando de vida cristã, vida observável. Cristãos que oram, por certo. Por isso que Paulo diz que tais orações e tais ações de graças diante de Deus é bem aceitável diante do Senhor. Verso 3. Ele está dizendo que nossas orações, elas nos classificam como um povo que se relaciona dependentemente com Deus. E que essas orações nossas retornam em forma de favor, de cuidado, de proteção, de aceitabilidade, também aos olhos da sociedade. Antes de nós olharmos por que essas pessoas não gostam de mim ou de você, pense talvez se não há alguma coisa que precise ser mudada. Vai pedir a Deus isso. Meus irmãos, de certa forma, o nosso trilhar, o nosso caminhar precisa ser bem visto. Ele precisa ser o melhor. E quem desaprovar, desaprove porque você está fazendo certo.
E é isso que Pedro fala. Se vocês forem condenados, acusados, levados a juízo porque estão fazendo o que é certo, se alegrem nisso. Melhor do que ser preso por estar fazendo o que é errado. Esse deve ser o nosso caminhar. Deus, então, meus irmãos, Ele nos permite participar de suas ações no mundo por meio das nossas orações, começando com elas, e aí nós vamos ser introduzidos no mundo. Bom e aceitável são expressões que Paulo busca lá no Antigo Testamento. Quando o judeu obedecia a palavra de Deus, isso se tornava bom e aceitável diante de Deus. Lá em Deuteronômio 6,8 diz isso. Faça o que é agradável e bom aos olhos do Senhor. Paulo está buscando essas coisas tudo lá atrás. O que ele tinha da palavra de Deus, são as verdades que ele tinha. Irmãos, bom e aceitável traz ainda a ideia de sacrifício que chega diante de Deus como cheiro agradável. Bom e aceitável. Assim deve ser a nossa vida diante de Deus. E diante de Deus nós somos como o sacrifício de Cristo. Paulo ele vai poetizar. Eu fiz questão de botar essa palavra porque eu li o texto e é uma poesia. Então, Paulo poetiza essa verdade em 2 Coríntios 2,15. Ele diz assim: porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Nosso cheiro, ele alcança ao nosso redor. Eu não quero ser acusativo, mas como você é chamado? Qual é o seu apelido no seu trabalho? Ou como você é visto? Se alguém chegar lá na portaria e falar assim: olha, eu queria falar com o José. Aí ele vai falar assim: ah, qual José? O José de Arimateia? Ou José Judas? Essa é a ideia, mais ou menos, né? Eu sempre lembro, meus irmãos, que eu sei que nós estamos num mundo que nos julga segundo os pesos deles. Claro que aos que falam, mas eu estou falando nós como cristãos. O que nós fazemos? Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. Deus nos salva, Deus nos santifica. E qual é a nossa responsabilidade? O que você faz, então? E o Deus que nos salvou, meus irmãos, em Cristo, tem prazer em nós por causa de Cristo. Ele termina falando no verso 3 assim. Paulo ele continua tratando da oração e dos alcances, do alcance da oração. O Deus que nos salvou, então, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, no verso 4. Mais do que nós imaginamos, uma salvação universal da humanidade, não é isso que ele está falando. Paulo aqui, ele não está falando de que todos devem ser salvos e serão salvos. A gente precisa pensar aqui na realidade de que Deus deseja que as classificações que está dentro desse contexto, que está dentro do contexto de outros textos de Timóteo, da carta de Timóteo, que está dentro do mesmo contexto de Tito, tá? Paulo está falando que etnias, políticas, quaisquer, condições sociais ou econômicas, por aí afora, jamais seja impedimento para o alcance do Evangelho. Então, um cidadão muçulmano, ele quer que você aceite ele com a sua crença, mas ele não deixaria que você pregue o Evangelho no centro da cidade de Bagdá, que é as bandas que estão ao nosso irmão. Essas coisas não podem ser impedimentos para que o Evangelho alcance as pessoas. A carta de Paulo aos Efésios, ela inicia tratando do Evangelho de Cristo, alcançando judeus, alcançando gentios. Você vai ver isso no capítulo 2 de uma forma muito clara. E fazendo desses dois povos um só, a igreja única e universal, de Deus. Israel não enxergou sua missão do Evangelho ao mundo. Ele nem mesmo creu no Messias. Israel não creu. Ali na igreja de Éfeso, haviam ainda líderes judeus, e o contexto também nos fala disso, legalistas e exclusivistas,
onde o Evangelho era aceito, o Evangelho era bom. Mas acrescente-se, por exemplo, a circuncisão e a guarda do sábado. Tá? Você vai ler Gálatas. Paulo vai começar dizendo que me deixa transtornado, me assusta como rapidamente vocês mudaram de um evangelho para outro. A ideia dos judeus, com os judaísmos, com as práticas que eles ainda não largaram até hoje, na verdade. Ali na igreja haviam homens ensinando essas coisas. Eles precisavam ser confrontados na pregação da palavra. O evangelho é de alcance universal. E essa igreja ali de Éfeso deveria orar para que o evangelho alcançasse todos. Talvez estagnou. Talvez todo aquele trabalho que Paulo teve, aquelas conversões, aquelas brigas no começo, aquelas ameaças, do povo de Éfeso, se ler em Atos, agora deu uma esfriada. Chegou uma adição ao evangelho. Lembre-se que está dentro do tema central, falsas doutrinas, com falsos mestres. E o chamado é para uma sã doutrina. O evangelho, então, ele se alcança universal. Eles deveriam orar, e Paulo era um de seus servidores. E assim era Paulo. E assim ele escreveu, nós lemos ali em Efésios, capítulo 6, 18 a 20. E assim ele conclui, ali no verso 7, como mensageiro. Então deveriam orar para que o evangelho alcançasse. Aí, meus irmãos, um parênteses. Às vezes nós oramos muito por nós. Não tem problema. Não tem problema. Eu não sou contra, tá? Eu aceito e agradeço a Deus quando posso orar por necessidade dos irmãos. Mas eu estou falando na sua particularidade. Às vezes oramos muito. O que eu estou precisando? E o mundo pegando fogo ao nosso redor. O evangelho podendo ser pregado no mundo todo. Ele vai no verso 5 e 6, tendo em mente aí a ideia do evangelho livre, que alcance o mundo. Paulo vai lembrar que, de fato, existe um único Deus. É isso que ele está falando aí. Então, esse único Deus precisa ser anunciado, porque as pessoas estão fazendo deuses. Existe um único Deus. Os judeus falavam isso e criam isso, e nisso eles estavam certos. Eles tinham Shema, eles pronunciavam o Shema. Deus é um só. Deus é um. Ouça, Israel, Deuteronômio 6,4. Mas ele é também Deus dos gentios convertidos. Esse único Deus é Deus dos gentios. É o meu Deus, é o seu Deus. E ele chegou a todos por meio do evangelho de Cristo. Cristo foi o Redentor eterno para resgatar o homem pecador. Então há um único Deus. E Deus se mostrou e se manifestou por meio de Cristo e o evangelho de Cristo. É disso que Paulo está falando, que se deve orar. Porque ele está chegando num ponto essencial. É que o evangelho alcance e transforme vidas para a glória do Deus Criador, do Deus único, que fez o céu e fez a terra. Então esse é o Deus único, mas que ele, desde o princípio, decreta a nossa libertação em Cristo. Então Cristo foi o Redentor eterno para resgatar o homem pecador, e ele faz isso na condição de homem. E a palavra homem é ser humano, porque Cristo se fez homem. Isso é muito importante no evangelho que Paulo está ensinando aqui, e que nós pregamos também. Nós não pregamos apenas que um Deus veio ao mundo de um momento rápido, ele morreu na cruz e voltou. Ainda que foi rápido, foi breve. Mas ele se fez homem, viveu como homem, e sentiu como homem,
mas não pecou como homem. Cristo é o segundo Adão. É o homem perfeito, porque ele não teve pecado. Então esse Deus homem, ele se revela, se revela como homem no meio de nós, mas ele não peca. Ele se faz homem quando ele, na sua humilhação, ele sofre sobre si a ira de Deus no lugar que era meu e que era seu. Mas mais do que isso, ele se tornou mediador. O texto fala isso, nessa reconciliação do homem com Deus. Paulo está chegando nesse ponto, que aquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja foi fruto da morte redentora e resgatadora de Cristo. É a expressão que ele vai usar mais adiante. E vocês não estão orando? E vocês não estão orando para que o Evangelho possa continuar? Vocês não estão orando para que vocês tenham vida tranquila? Vida calma. E vocês não estão orando. A pergunta é minha. Paulo não está fazendo essa pergunta. Precisávamos de um resgatador. E aqui Paulo resgata novamente a ideia do Antigo Testamento do resgatador. Quando um parente próximo podia pagar o resgate do seu parente que está escravizado, que perdeu todas as coisas. Ele resgatava, pagava o valor da libertação daquele escravo. Mas foi isso que Cristo fez, e Paulo está falando isso. Ele fez isso por nós. Ele nos resgatou. Por isso, entre tantas outras coisas, oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Não mais o homem Moisés, que talvez aqueles judeus estivessem tentando introduzir ali. Olha, Cristo foi um grande profeta, mas Cristo está mais ligado a Deus, né? Tem aqui perto de nós um que viveu no meio de nós, que vocês têm que olhar para ele. Ou qualquer outro que seja. Não. Todos são falhos e são pecadores, mas Cristo não. Paulo ainda acrescenta que este testemunho deve ser dado em tempo oportuno, no final do verso 6. Eu creio que aí Paulo quer fazer uma ponte, uma conexão com o verso 7, onde ele se coloca ele mesmo como mensageiro e apóstolo de Jesus na pregação do Evangelho. Paulo não está falando que ele é o único, ele está dizendo o seguinte: eu estou fazendo parte disso. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo quer que os romanos sejam uma ponte para que ele possa ser ajudado para chegar até a Espanha com o Evangelho. Precisava orar muito por isso. E aí depois viriam as ações, as questões financeiras, né? Botar a mão no bolso e ajudar o trabalho missionário. Eles deveriam orar para que Deus mobilizasse os meios, preparasse os meios, para que o Evangelho alcançasse vidas no mundo todo. E é interessante observar aqui, meus irmãos, que Paulo não pede para orar por eles mesmos, ou por eles, que eu digo assim, pelos problemas pessoais, em momento nenhum aqui. Lá atrás, em Atos 20, se eu não me engano, a partir do verso 28, ele fala para os presbíteros: orem por vocês, porque vai chegar um tempo que vai estar no meio de vocês falsos líderes, falsos mestres, que agora já estão aqui. Profecia rápida, né? Breve. Aconteceu imediatamente. As necessidades são maiores. Não são muitas as orações por nós mesmos, ou se você olhar para as Escrituras, as pessoas orando por elas mesmas. Acontece. Mas o apelo é sempre pelo outro, por outras pessoas. E Paulo, talvez por encontrar resistência ao seu ministério ali, no verso 7, ali também, né, na igreja de Éfeso, ele precisa, né,
fazer uma afirmação solene, né? Afirmar que Ele é essa pessoa credenciada por Deus como mestre dos gentios na fé e na verdade. Falo a verdade, não minto. Acreditem, creiam nisso. O apelo aqui, meus irmãos, é para que a partir dessa oração, Paulo começa com ela, a igreja pudesse voltar aos eixos, a doutrina pudesse ser consertada, a sã doutrina voltasse a funcionar, os falsos mestres se arrependessem ou fossem desligados que não se arrependessem, fossem expulsos da igreja. Os erros, os pecados cometidos dentro da igreja fossem sendo sanados e curados, a igreja se fortalecesse, ela tivesse uma organização presbiterial bíblica, mas precisavam orar. Paulo, antes de mais nada, suplique, orem, intercedam e elevem-se a Deus em ações de graça. Eu quero concluir com algumas palavras apenas. Ore a Deus com o propósito de glorificá-lo. Talvez esse tipo de oração exigirá renúncias pessoais. Ore a Deus pelas autoridades, elas estão aí constituídas. Mais do que nunca vivemos dias de falsa paz e de falsa liberdade. Oremos nesse mesmo contexto por leis mais justas e por não aprovação de leis injustas. Oremos para que o nosso testemunho seja piedoso e respeitoso e Deus seja glorificado nisso tudo. Isso agrade, seja agradável diante de Deus, nosso testemunho como cristãos. Oremos pela salvação de pessoas a fim de que ouçam o Evangelho que as libertará do domínio de Satanás. Oremos por conversões, por mudanças de vidas, por arrependimentos. Oremos para que o Evangelho seja pregado e Cristo, o único mediador, ele seja crido. E se alguém está aqui nessa noite que não é um cristão confesso, que não creu, que não confessou Cristo no seu coração, olha, posso lhe dizer com certeza que somente o cristianismo pode ainda fazer a única e verdadeira diferença nesse mundo. Se algo bom pode acontecer no mundo, somente Deus pode prover. O cristianismo ensina que o único Deus Criador, ele agiu com misericórdia e ele enviou seu Filho para ir até a cruz e morrer pelo seu pecado, pelo nosso pecado e nos dar vida novamente. Esse é o propósito maior de Deus. Então, meu desejo é que você creia em Cristo. Porque o efeito desse resgate que Cristo faz na sua vida, como fez na minha vida, é um resgate eterno. Não tem mais retorno. Para sempre. Vida com Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, pelo Evangelho. Ó Deus, o Evangelho está exposto a nós. Muito obrigado, Senhor. Agora, Deus, ensina-nos a orar. Senhor, até nos deu um dia, Pai, nessa igreja. Então, Pai, nos ajude a, dentro do possível, Senhor, usá-lo com temor, tremor e intensidade. Há tantos desafios, Pai. E nós somos uma igreja, Pai, que podemos dizer que te ama e te reconhece como Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a orarmos mais. E oremos, ó Deus, pelas necessidades de fato. E oremos, ó Deus, para que o reino do Senhor se estabeleça. E por fim, ó Deus, o reino eterno venha sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações e dificuldades. Ajuda-nos a servi-lo, Pai. Então somente, ó Deus, para a tua própria glória. Para que o Senhor, através de nós, seja glorificado em nome de Jesus. Amém.